Olá, bom dia. O novo coronavírus continua fazendo vítimas pelo mundo inteiro. Já se alastrou em muitos países, já são mais de 80 países registrando a presença desse novo vírus. Aqui no Brasil já tem mais de 9 casos confirmados e mais de 300 suspeitos. Os números são sempre grandiosos. À medida que a gente vai falando, eles vão aumentando ainda mais. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar sobre esse assunto comigo foi o Dr. Carlos Frias, que é médico infectologista e professor de saúde pública da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, professor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O novo coronavírus é de assustar mesmo? Esse pânico todo que ele está causando no mundo, a gente não pode dizer que é só no Brasil, só no mundo todo, né? Porque ele está andando muito. É de assustar mesmo? Ele não deve ser tratado com alarmismo, que inclusive impacta sobre as atitudes que a gente deva ter. Então, a comoção social que se instala, ela tem dois aspectos. Um positivo no sentido que as pessoas vão se proteger, vão ter um cuidado maior, porque inclusive é uma participação ativa da população. Há maneiras, como a gente pode discutir depois, maneiras reais de você se proteger, tá? Não proteção total, que só viria com a vacina, né? Mas pelo menos assim tentar conter a epidemia. E a coisa é tão séria que está afetando a economia mundial, as bolsas caíram, a preocupação, o comportamento das pessoas na Europa mudou, os jogos de futebol estão acontecendo com portões fechados, até o nível de cumprimentos já virou até meme, caricatura, em termos de como as pessoas se cumprimentam. Foi cumprimentar, né? O primeiro-ministro, ele recusou um pouquinho, Você né? percebe isso, então quer dizer, é uma coisa que tem um impacto sociológico. Então a epidemia realmente ela é séria. Alguns aspectos desse novo vírus são marcantes, como por exemplo a infectividade dele, a capacidade dele se propagar rapidamente, isso é um fator importante. E o segundo fator é que a letalidade não é tão baixa. A letalidade, nós temos o H1N1, que também já vem dos anos, já no início do século XX, nós já tivemos umas 2 epidemias por outro tipo de coronavírus, né? A SARS, tivemos né? Inclusive na própria China, a SARS, né? A SARS era mais letal, não era? Na verdade, assim, quando você vê certas... o comportamento muda também de região para região, vamos colocar assim. Então, por exemplo, se você tem uma população mais longeva, como tem em alguns lugares da Itália, por exemplo, como está acontecendo agora, por que a letalidade está mais alta na Itália? Porque nós temos, pela expectativa maior de vida, você tem maior número de idosos. Isso, é então, verdade. Então, essas pessoas, quais são as populações mais vulneráveis? São justamente os idosos, as pessoas que têm bronquite crônica, um DPOC, que nós chamamos de enfisema, bronquite crônica, os cardiopatas e aquelas pessoas que têm baixa imunidade. Ou, por exemplo... Ele pega os mais vulneráveis claro, os mais mesmo, vulneráveis né? mesmo. Isso, pessoas que têm AIDS, pessoas que têm, por exemplo, estão se tratando de um câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia. A imunidade está lá embaixo. Então, essas pessoas, além das criancinhas, são as maiores vítimas em potencial do vírus. Quer dizer, uma criança, a partir de 2 anos, quando a imunidade já está um pouco maior, já está mais formada, ela já fica mais resistente, não tem muito registros de casos nessa faixa etária, né? Isso. Mas essa outra parte que o senhor falou são as preferidas. Mas, ao mesmo tempo, ele se alastra com uma facilidade, porque antes os chineses estavam sendo vistos como alguém a se evitar. Agora a gente já não sabe mais quem evitar, né? Já está na Itália, já está, o senhor falou até na Palestina, já chegou, né? O que justifica esse alastramento, vamos dizer, tão rápido da doença em países, em continentes diferentes? A globalização, basicamente a globalização. Pela característica do vírus, que ele se propaga, ele tem um período de incubação de 2 a 3 semanas, em torno de 14 dias. Então as pessoas que, veja bem, e um aspecto interessante, muitos casos são assintomáticos. Há um espectro grande de manifestação do vírus, manifestação clínica, que vai desde poucos sintomas ou nenhum sintoma até formas graves que vêm com pneumonia, que leva à morte. Então, quer dizer, essa variação faz com que nós tenhamos, como aconteceu agora, nós temos um caso de uma adolescente que chegou ao Brasil, vinda da Itália, fez um procedimento cirúrgico. Essa adolescente estava sintomática, mas como ela foi atendida numa unidade de saúde no Brasil, tiveram a curiosidade de fazer
por conta do dado epidemiológico de ter vindo da Itália, fazer o teste. E deu positivo. Então, quer dizer, há uma possibilidade grande de pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas que estão no período de incubação, não manifestam, consequentemente você não pode bloqueá-las. Então essas pessoas viajam, migram de um continente para outro. Vai propagando essa disseminação. E vai propagando essa né? disseminação. Esse eu acho o caso mais grave, né? Exatamente. Porque se ela pode ser assintomática, ela pode ser bem mais perigosa do que a gente imagina. Exatamente. Porque se os sintomas estão ali, de frente... Chama atenção. Chama atenção, né? Exatamente. Você começa com uma febrezinha, com uma Exatamente. dor, aquela coisa toda, você já vai... será que se eu já tenho um antecedente de ter viajado para um país e tal e tal? Mas quando vem assintomática, e aí? Como é que a gente faz para se proteger? Bom, então o que acontece? Não adianta a gente... As precauções são aquelas chamadas precauções universais. Lavar as mãos constantemente. Usar o álcool gel, há um nível de proteção interessante com o álcool gel. Usar máscara não adianta, porque a não ser que você seja uma população de risco. Então, se você é um profissional de saúde, inclusive são grandes vítimas, nós, profissionais de saúde, somos muito vítimas. Nós estamos na linha de frente, no front da guerra. É verdade. Então, não à toa, o primeiro médico que relatou, aliás, o médico que relatou chinês, relatou o primeiro caso, morreu. O chefe do serviço de atendimento também morreu. E vocês observam que a paramentação deles, a estrutura que eles têm é muito melhor do que a nossa. Daí a minha preocupação também aqui. Nós vamos ter uma estrutura de suporte, principalmente para os profissionais de saúde. É isso que eu, inclusive, conversei com o nosso secretário de saúde, Dr. Carlos Lula. A gente vai ter uma reunião essa semana, onde a gente vai analisar o plano de contingência que foi feito e chamar pessoas que têm expertise na área, infectologistas, pneumologistas, intensivistas e epidemiologistas, para tentar fazer o que a gente pode fazer. Assim foi feito em São Paulo, em todos os estados, está se fazendo um plano de ação mais efetivo, principalmente analisando a carência da nossa estrutura de saúde. Pois é, porque se a gente fica pensando assim, a China, os outros países mais desenvolvidos, que tinham uma infraestrutura muito melhor, mais bem montada, mais paramentada, ele conseguiu fazer esse estrago todo. Se ele chega em países que não têm essas mesmas condições, o resultado pode ser bem grave. Bem grave. Daí por quê? Infelizmente, no Ministério da Saúde mesmo saiu uma desinformação, talvez no sentido de, tranquilizar a população. Não, é uma gripe um pouco mais forte. Não é verdade. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem um alarmismo inconsequente. Né? Aquele terrorismo que determina, vamos dizer assim, eu diria até que uma inação, quer dizer, não, isso não é nada, não precisa se preocupar. Vamos minimizando a coisa, você não pode fazer isso, isso é irresponsável, tá? E nem tão pouco também alarmar a população, é uma coisa apocalíptica, enfim, desse tipo. Então, a dose certa, como sempre, em médium virtus, né? A virtude está no equilíbrio. A virtude está no equilíbrio, né? O difícil é a gente chegar neste equilíbrio, né? Não é fácil. Não é fácil chegar no equilíbrio. Qual é a dose certa? Então, o que nós temos que fazer? Então, há maneiras que a própria população pode se proteger. A questão da máscara, voltando à questão da máscara, quem deve usar máscara? As pessoas que estão com algum sintoma respiratório. Vamos falar sobre essa máscara no próximo bloco? Certo. Vou fazer um rápido intervalo, rapidinho, a gente toma um cafezinho e volta para conversar sobre esse assunto. É um minutinho só e eu estou de volta. Estamos de volta conversando aqui sobre coronavírus, os efeitos, os resultados até agora com o professor Mário Frias, Carlos Frias. Mário Frias é outra pessoa. Meu tio. Seu tio. Olha, pronto, então estaria em casa se eu chamasse Mário Frias, Carlos Frias. E a gente estava falando na eficiência do uso da máscara. E o senhor estava me falando sobre as pessoas que devem usar. Vamos lá. Bom, a máscara, ela tem dois focos importantes. Primeiro, a comunidade toda dos profissionais de saúde que atendem, que estão na linha de frente. Então, essas pessoas são vulneráveis, tá? Muito. Então, tem que ser fornecido amplamente a máscara. É uma máscara simples,
não é a N95 que a gente utiliza em casos de alta complexidade na UTI, por exemplo. Então, a princípio, quem está na ponta, quer seja uma unidade básica de saúde, né? Quer seja uma UPA, quer seja um pronto-socorro, então tem que utilizar profissional de enfermagem, principalmente e os profissionais médicos, todos os profissionais que atuam na área, utilizar a máscara. É o primeiro contato do paciente com esse profissional. Esse profissional faz o primeiro contato, tem que estar protegido. Tem que estar protegido. Isso. E também aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios também, é o segundo grupo. Então, pessoas que têm tosse, febre, coriza, então essas pessoas deveriam usar a máscara, no sentido de não propagar, não contaminar as outras. Sim, entendi. E o terceiro grupo, aquelas pessoas que, como eu citei antes, que têm baixa imunidade, pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, e que tem alguma outra situação que cause baixa imunidade, uma bronquiectasia, uma bronquite crônica, um enfisema pulmonar, então essas pessoas são muito vulneráveis. Então essas também deveriam usar as máscaras. Certo. A eficiência da máscara. Quer dizer, você coloca a máscara, eu acho que eu ouvi alguma coisa a esse respeito, de que se ela ficar com folga aqui ao redor do rosto, que o ar vai penetrar de qualquer forma, ela não está protegida. Então, não é de qualquer jeito que se coloca a máscara e diz eu estou segura a respeito disso. Isso. Mas veja bem, o que acontece? A propagação, e aí vamos falar bem do mecanismo de contágio. Como é que se dá o contágio do coronavírus, como de resto qualquer vírus respiratório, quer seja o adenovírus, quer seja influenza, H1N1, H3N2, todos eles. É da mesma maneira, via aérea, né, os chamados perdigotos, aerossóis. Isso. Então, você, no momento que você tosse, ou você respira forte, você joga aquilo para fora. Tá? Então, é esse tipo de maneira da qual a gente tem que se proteger. E aí, colocar a máscara direitinho, isso aí está sendo feito processos educativos, orientando a população como usar. Né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Proteção total, vamos ser claro, não tem proteção total. Isso é um mecanismo de bloqueio que a gente faz, tá certo? Nada protege. São alternativas que estão sendo utilizadas. que são válidas, são importantes que se faça, entendeu? Não podem ser negligenciadas, tá ok? Mas não há garantia total. O que nós temos que lutar, e aí sim, me permite falar um pouco sobre isso. Nós avançamos, o Brasil, inclusive, na parte de insumos médicos, na parte de imunobiológicos. Eu sou oriundo de uma instituição, a Fiocruz, da qual me orgulho muito. Toda a minha formação de infectologia foi feita na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que hoje é a Biomanguinhos, que fabrica vacinas. Então, Fiocruz, por exemplo, associada ao Instituto de Pesquisa do Paraná, já conseguiu fazer um teste rápido. Isso é um grande avanço para nós, de um diagnóstico precoce. E o grande passo é a vacina. Pois é, nesse a gente está correndo bastante, não é? Quer dizer, houve uma corrida bem melhor do que das outras vezes, porque eu imagino que uma vacina para se desenvolver leva anos e anos de pesquisa, de estudos, de testes e isso tudo. E a gente parece que está conseguindo fazer alguns atalhos nessa corrida? Veja bem, entendendo a seriedade do problema, dessa epidemia que já está, daqui a pouco vai ser considerada uma pandemia, porque vai acometer praticamente o mundo inteiro. Então, o que acontece? Entendendo a gravidade disso, os Estados Unidos, o CDC de Atlanta, enfim, todos os grandes órgãos de todos os grandes países estão investindo muito dinheiro na pesquisa, na busca de uma vacina. Tem algumas dificuldades, Elda, não é tão simples. Sim. Porque o vírus está se apresentando de uma forma mutante, entendeu? É um cenário meio apocalíptico, porque o que está acontecendo? Então, há uma dificuldade, não é tão simples fazer vacina. Tá certo? Sim. Mas nós conseguimos fazer a vacina para H1N1, entendeu? Então, aquele pool que todos os anos, inclusive eu quero recomendar à população que se vacine. Porque contra a gripe normal, contra a gripe normal, influenza, H1N1, H3N2, isso é muito importante, tá? Porque nós estamos... Vou me vacinar no passado. Nós estamos tendo problema agora. O que eu estou observando? Eu como médico que atuo também na ponta. Então, todas as UPAs, né, estão plenas de casos de virose, entendeu? Nós estamos tendo um surto grande de gripe independente do coronavírus. Pois é, o que já deixa a gente vulnerável. Exatamente. Eu estou me recuperando de uma gripe, isso significa que estou com uma imunidade lá embaixo, posso ficar vulnerável a qualquer tipo de vírus que apareça. Então, eu acho que uma das coisas que eu vou falar com o secretário de Saúde, quer dizer, vamos ver se o Ministério da Saúde antecipa o
fornecimento da vacina desse ano, porque ela é feita com um pool de antígenos dos primeiros, no começo desse período que é um período chuvoso, que é o verão, na verdade, né? É, o nosso verão chuvoso. O nosso período chuvoso é no verão. E a gente pensa que é inverno, né? Exatamente, a gente associa muito inverno com chuva, né? né? Já associa inverno com chuva. E não é. Então esse período é um período que começa, você tem a dengue, eu quero alertar também para a questão da dengue também, que depende muito de uma ação. O número de casos está aumentando muito. E que tem uma letalidade importante. Isso. Nós temos doenças, eu acho que as pessoas têm que ter uma noção assim muito nítida das coisas. Porque as pessoas dizem, bom, mas dengue mata mais, malária mata mais do que coronavírus. Acidente de trânsito mata, entendeu? Acidente de trabalho mata. Mas não é por isso que a gente vai negligenciar uma situação como está acontecendo agora. Se todos os grandes países do mundo estão em alerta máximo, por que nós vamos achar que, porque Deus é brasileiro, não vai acontecer nada aqui? Deus é brasileiro, entendendo? Mas ele nunca mostrou esse registro de nascimento. O Papa é argentino, mas né? Deus é brasileiro. Pois né? é. Mas o que eu quero te dizer, eu queria frisar bem, é o seguinte, é muito importante que a gente faça essa intervenção, tentar fazer o bloqueio epidemiológico e tentar, vamos dizer assim, aquilo que depende da ação pública, de uma política pública e de uma educação, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos passar essa mensagem para a população no sentido que ele se proteja. Entendi. Quer dizer, por enquanto a gente fica nos cuidados básicos, tipo, se vacinar contra a gripe já é um bom caminho. Alimentação saudável. Hidratação. Evitar grandes aglomerações. Carnaval já passou, não precisa mais se aglomerar. Vamos deixar para o Bumba Meu Boi, vamos pensar como é que está a epidemia. Vamos pensar no São João. São João é mais tranquilo. Preocupação, claro. Né? Porque você já termina o Carnaval pensando no São João, já começa os ensaios, as aglomerações, aquela coisa toda. Quer dizer, já é um outro risco que vem pela frente. A questão das criancinhas nas escolas também. Tem que ver, uma criancinha está doente, então tem que ser afastada. Então essa sintonia fina até com os professores, com essa área educacional é importante. Eu queria fazer um parênteses para fechar. Como nem tudo é negativo, nós temos uma característica peculiar que nós infectologistas temos assim observado isso, que no nosso país, nesse hemisfério sul, quente, né? Se nós nos queixamos desse calor, né? Esse calor, vamos dizer assim, terrível aqui do Maranhão, do Piauí, mas tem uma vantagem, de alguma maneira, e a gente espera que esse fator ambiental aconteça, os vírus têm um comportamento diferente nessa região. Então, onde é que está acontecendo os casos? Nos climas frios, hemisfério norte e Ásia. Ao menos uma coisa boa, gente. Pois Deus o calor não é de todo Deus é brasileiro negativo. E gosta de calor. Então, a gente espera, porque já temos um caso no Nordeste, então não dá para dizer que isso vai resolver o problema. Que isso seja a regra, né? Que seja a regra, mas isso é um fator que epidemiologicamente interessa, é um fator ambiental curioso, e que a gente espera que de alguma maneira isso nos ajude. Ok. Então, só uma última pergunta. A vacina, você acredita que sai daqui a algum tempo? Olha, o investimento é grande. A única coisa que pode dificultar é a questão desse aspecto, se nós descobrirmos, evidenciarmos que esse vírus tem um aspecto mutante. Porque quando você faz uma vacina, por isso que nós temos que fazer todo ano uma vacina diferente para a gripe, porque os vírus se modificam. Se modificam. Entendeu? Né? Esse é um ponto. Agora, há um investimento maciço, quer dizer, todo investimento, inclusive financeiro. Né? É verdade. Vários centros de pesquisa estão investindo na vacina. Então, eu espero mesmo, aí é uma questão de expectativa, de apostar que em 6 meses a gente consiga uma vacina. Aí já a gente pensa 6 meses. 6 meses é muito pouco para uma vacina, é muito tempo para uma situação de emergência como a nossa, verdade. Para uma emergência mundial. Mundial, verdade. Mas nós vamos aguardar os próximos passos desse vírus, ver como é que ele se comporta, porque tem que ficar observando o comportamento dele, já que ele é tão mutante, né? Mas, olha, doutor, muito, muito obrigado por sua presença, por esses esclarecimentos. O senhor vai ter que vir mais vezes aqui para a gente conversar mais a respeito. A população precisa ser esclarecida. É um prazer, eu acho importante esse trabalho de educação em saúde. Essa informação, dizem que informação é poder, e nesse caso é o poder de se resguardar de uma doença que pode ser letal. Muito bem dito. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem à mão. No caso agora é informação. Informação é muito importante. Muito, muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Bom dia a todos. Bom dia para você. E bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, mas que sabe que essa conversa fica à sua disposição aqui no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver ou rever qualquer das entrevistas. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando por você. Tchau.
Obrigada.